Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso extensivo. Vamos continuar falando da palavra que. Bom, hoje nós vamos seguir resolvendo muitas questões do que. Mas antes, eu preciso retomar a teoria que nós já vimos, né? Então, eu vou retomar as classificações do que. Você já tem essa teoria no seu material, então aproveite aí, acompanhe com o seu material. Então, eu vou fazer uma revisão teórica e depois nós vamos diretamente, para o que preposição. Então, a gente vai partir daqui, da questão 19. Só que antes, eu vou retomar a teoria com você, só para você entender onde é que eu estou no seu material, tá bom? Então, veja, a palavra que e a palavra ser, a gente já comentou isso na aula passada, né? São as vedetes das bancas de concursos. Por quê? Porque é meio que a hora da verdade, né? Então, na hora que a banca pede para você classificar o quê, ela tá vendo se de fato você sabe português. Porque classificar o quê é saber tudo de tudo, né? Então, o que eu coloquei aí, enumerei para você, o que pode ter, olha isso, 16 classificações. Ele pode ser 16 coisas. Nós vamos retomar essas 16 classificações. Aproveite aí a teoria, a revisão teórica. O que pode ser pronome? Pronome indefinido. Bom, primeira coisa que você tem de saber é que pronome, vamos retomar aqui um conceito básico de pronome. Pronome é classe de palavra, classe que se refere a nome. Pronome sempre se refere a nome. E quando se diz nome, o que se quer dizer é que ele se refere a substantivo, tá bom? Então, pronome se refere a substantivo, sempre. Então, isso vai te ajudar, porque é isso que vai te ajudar a diferenciar o pronome o que, quando ele é pronome, do que quando é advérbio, por exemplo. O que, quando é advérbio, ele se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, você tem que colocar as setas, lembra? Então, que, pronome indefinido. Quando é que o que é pronome indefinido? Quando ele faz o papel de pronome, que felicidade. Esse que manda a seta para felicidade. Felicidade é o quê? Substantivo. Então, é por isso que ele é pronome. Ele se refere a substantivo. Entendeu? Show. Tá bom. Agora, por que ele é indefinido? Porque ele equivale a muita. Ele tem valor de muita, de quanta felicidade, muita felicidade. Ele tem sentido vago. Tudo bem? Então, o que será pronome indefinido quando ele fizer essas duas coisas? Quando ele se referir a nome, substantivo, e quando ele tiver sentido vago, indefinido. Show. 2. O que pode ser pronome interrogativo? Outra coisa que eu te ensinei na aula passada, mas eu quero que você revise comigo, é que todo pronome interrogativo é também indefinido. Tá bom? Então, o nome, o pronome interrogativo, todo pronome interrogativo tem esse nome, pronome indefinido interrogativo. Só que na prática, você vai ver só o final, pronome interrogativo. Eu estou dizendo isso porque se te perguntarem na questão de prova se o que interrogativo é indefinido, você vai dizer que sim. Não vai fazer como o outro lá que diz, não, o que... Se ele é interrogativo, então ele não é indefinido. Nada disso. Todo pronome interrogativo é também indefinido. Por quê? Porque se você está interrogando, é porque você não sabe. Ou seja, você não define, porque é vago, entendeu? Então entenda essa lógica aí. Todo pronome indefinido todo pronome interrogativo é também chamado de indefinido. A diferença é que ele é um indefinido que aparece em orações interrogativas. Outra coisa que você tem que saber para resolver as questões é que existem dois tipos de interrogativas. As interrogativas diretas, que são aquelas que têm o ponto de interrogação, e as indiretas, que são aquelas que não têm ponto de interrogação, que tem um ponto final. Tá, então você tem que saber isso, porque senão você não vai conseguir ver que o pronome é interrogativo. Você tem que saber quando você está diante de uma frase interrogativa. Você tem que saber que você pode interrogar direta, com ponto de interrogação, ou indiretamente. Vamos aos exemplos,
Que professor me substituirá? Esse que manda a seta para professor. Professor é substantivo. Então, esse que é pronome, porque pronome é classe de palavra que se refere a nome, substantivo. E outra, ele está interrogando, não é isso? Que professor me substituirá? Então, ele é um pronome indefinido interrogativo. É assim que você vai chamar. Tá, e essa interrogativa é uma interrogativa direta, porque ela tem ponto de interrogação. Agora, veja a diferença para a segunda frase. Não sei que professor me substituirá. Esse que refere-se a professor, que é substantivo. Se refere a substantivo, ele é pronome indefinido, porque qual professor? Ó, quando eu digo que professor, eu estou indefinindo, porque eu não sei quem é, qual professor. Então, ele é indefinido e ele também é interrogativo, porque essa é uma frase interrogativa indireta. Como é que eu sei que a frase é interrogativa indireta? Você sabe, caiu agora, por exemplo, na prova para PCDF. Foi PCDF ou PGDF? Uma questão da banca Sebrasp, em que ela trazia uma frase que não tinha ponto de interrogação, era um ponto final, e ela perguntava se era uma frase interrogativa. Muita gente errou a questão porque falou assim, não é interrogativo, porque não tem um ponto de interrogação. Tem, eu posso estar perguntando sem ponto de interrogação. Como é que eu sei? Sei porque o não sei ajuda. Quando você fala não sei, é porque você quer saber. Então, isso mostra que você está interrogando. E outra dica para você saber que é uma frase interrogativa indireta, além de essas expressões aparecerem, não sei, quero saber, toda vez que vier não sei, quero saber, é interrogativa. Porque quando você fala quero saber, é porque você está perguntando. Quando você fala não sei, é porque você quer saber. Outra dica é você transformar... Lembra que eu te ensinei 2 dicas para saber se é interrogativa indireta? Expressões como não sei, quero saber. E a segunda dica é transformar numa interrogativa direta. Ou seja, eu posso transformar isso numa interrogativa direta. Que professor me substituirá? Quando você transforma em direta, dá para saber que é indireta. Dri, isso serve para quê, minha filha? Ué, quando você sabe que é interrogativa, você classifica esse que como pronome indefinido interrogativo. Tá comigo? Pronome indefinido interrogativo pode vir em frase interrogativa direta ou indireta. Tá, mais um exemplo. O que você quer? Tá vendo esse que aqui? Ele é pronome. Ele é pronome indefinido interrogativo. Tá, mesma coisa. Por quê? Porque ele está interrogando. Ele está interrogando o que você quer. E, nesse caso aí, está inserido numa interrogativa direta, tá bom? Então, olhe para mim. A luta mesmo do que é essa. Você vai ver que quando o que é conjunção, é mais fácil matar a questão. Porque conjunção é uma coisa que você vem estudando comigo há muito tempo. O mais difícil do que é diferenciar pronome indefinido de pronome relativo de advérbio. É isso que eu quero que você observe aí nessa revisão comigo. Porque o resto, o que conjunção, é fácil, você vai pelo sentido da frase. Então, continue aqui na revisão do que é mais difícil. E ó, o que não é tão difícil, o C é pior. Então, vamos embora lá, vamos matar o que. O que pode ser pronome relativo. Qual é a diferença entre pronome indefinido e interrogativo e pronome relativo? Como é que eu faço para saber se o que é um ou é outro? É fácil. No relativo, ele retoma um antecedente, ou seja, ele se refere ao antecedente que veio antes. Então, preste atenção. Quando ele é pronome indefinido ou pronome interrogativo, quando ele se refere a um substantivo, o substantivo vem depois, entendeu? O substantivo vem depois. Como é que eu sei que é relativo? O relativo ele é diferente dos outros pronomes. Ele retoma. O substantivo vem antes. Então, é fácil saber quando é relativo. Então, ele diz assim, ó, aquele é o aluno que passou no concurso. Esse aqui está retomando o aluno. Outra dica é trocar por outro relativo, ó. Aquele é o aluno o qual passou no concurso, tá bom? Agora, uma outra coisa que você vai ver muito nas questões, a gente já comentou, eu só estou revisando, é que o que, quando ele é relativo, ele pode
ele pode aparecer em duas situações. Ele pode retomar um substantivo, ou ele pode retomar um pronome substantivo. Então, cuidado para não achar que esse o não é nada não, esse o é muita coisa. Nessa frase, diga-me o que aconteceu, esse que está retomando o. Esse o é um pronome. Como é que eu sei que ele é um pronome? Porque eu posso trocar por outro, ó. Diga-me aquilo. Ele é um pronome substantivo demonstrativo. Tá, Adri, por que ele é um pronome substantivo mesmo? Não entendi, não. Porque ele está ocupando o papel do substantivo. Ele está fazendo o que um substantivo faz. Entendeu? Então, são inúmeras as questões de concurso em que o que relativo, em vez de retomar um substantivo, retomou o. Tudo bem, porque o às vezes, faz o papel do substantivo. Ele faz aquilo que o substantivo faz, entendeu? Ele é um pronome substantivo. Esse o é igual àquilo. Tá comigo? Então, a gente mata aqui a revisão do que pronome. Ele pode ser pronome indefinido, ele pode ser pronome interrogativo e ele pode ser pronome relativo. Tudo bem? Tranquilo? Tá, vem comigo. Ó, o que pode ser conjunção. Quando ele é conjunção, aquilo que eu te falei, a gente já viu isso, você vai treinar comigo agora muito nas questões. Quando ele é conjunção, você vai pelo sentido. Vamos relembrar? Conjunção coordenativa aditiva. Quando é que o que vai ser aditivo? Quando ele ligar orações ou palavras expressando ideia de adição. Isso acontece quando há verbos repetidos. Anote aí, só para relembrar. O que aditivo, ele vem com verbos repetidos. Chora, que chora, que chora. Fala, que fala, que fala. Não é comum na linguagem coloquial. Ninguém fala assim. Se a pessoa falar assim, o outro vai falar, que isso, né? Ninguém fala, que fala, que fala. Mas esse que é aditivo, ele está somando. O que pode ser conjunção coordenativa e explicativa? Quando ele justificar, explicar o que se disse anteriormente. Outra coisa que você aprendeu comigo lá em conjunções é que o que é conjunção explicativa, ele vem muito ligado a verbo no imperativo. Ele vem muitas vezes ligado à oração com o verbo no imperativo, porque ele traz ideia de ordem, entendeu? Tipo, ó, vamos embora. E deu a ordem, o esperado é que venha a explicação depois da ordem. Então, isso é uma dica para você ver o que é explicativo. Você vê que as bancas adoram esse que aí explicativo. O que é conjunção integrante, você já conhece. É aquele que dá início às orações substantivas. Como assim orações substantivas? Orações substantivas são aquelas que equivalem a um substantivo. Equivalem ao pronome isso, ou disso, nisso. Lembra? O que, quando é integrante, ele inicia a oração substantiva, que a gente reconhece usando o macete do isso. Esse macete do isso, lembra? Para que serve esse macete do isso mesmo, hein? O macete de trocar por isso, para que serve? Se alguém te perguntar assim, na pressão, sei isso, espero isso, para que serve esse macete? Serve quando você troca por isso, você constata. Isso é um pronome substantivo. Então, quando você troca por isso, você constata que a oração é substantiva. Então, esse é um macete para você reconhecer uma oração substantiva. Trocar pelo pronome isso, porque isso é um pronome substantivo demonstrativo. Aí, esse que inicia a oração substantiva é conjunção integrante. A conjunção integrante que inicia sempre orações substantivas. Então, ele sempre vai iniciar uma oração que pode ser trocada por isso. Trocar por isso é um macete que salva para saber se é oração substantiva. E aí, o que é integrante inicia a oração sempre substantiva, tá bom? Que mais que você estudou comigo? Ó, o que conjunção consecutiva? O que conjunção consecutiva? Ele traz ideia de consequência, né? E ele vem muito, muito antecedido de tão, tanto, entendeu? Tão, tanto, ó. A dor era tanta que... Então, isso te ajuda, um macete de tão, tanto que...
Então, esse que antecedido de tão, tanto, é conjunção consecutiva. E também aquele macete de o fato de fez com que. O macete que a gente usa para identificar uma relação de causa e consequência. O fato de ter a dor é causa para o ferido desmaiar efeito. Então, o fato de fez com que esse que inicia o efeito é conjunção consecutiva. Uma outra coisa que você aprendeu comigo, eu vou só retomar, é que na hora de classificar a conjunção, então, se você perder a coordenação motora, Dri, eu perdi a coordenação motora aqui, minha filha, eu tô achando que esse que é causal, sei lá, eu não sei o que fazer, eu às vezes confundo a causa com a consequência. Na hora, se você estiver confuso, lembre-se daquele mantra que diz que a conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. O ferido desmaiar é causa ou consequência? O ferido desmaiar é consequência da dor. Então, se a conjunção, se o que está iniciando a consequência, ele é conjunção consecutiva. Se ele estivesse aqui, aí ele seria causal. Se ele estivesse iniciando a causa, ele seria causal. Se ele inicia a consequência, o efeito, ele é conjunção consecutiva. Macete, mantra que você não pode esquecer, a conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela, tá bom? O que pode ser conjunção comparativa? Quando é que ele é conjunção comparativa? Quando ele introduz uma oração que expressa ideia de comparação com referência à oração principal. Esta jovem é mais inteligente que o colega. Então, é fácil ver quando é comparativa, mais que, menos que. Outra coisa que você vai ver nas questões de concursos é que a troca de que por do que não gera erro gramatical nem mudança de sentido na comparação. Na comparação, eu posso dizer que, eu posso usar só a conjunção que, e eu posso usar a locução conjuntiva do que. Então, por exemplo, eu posso dizer que João é mais inteligente que José, e eu posso dizer que João é mais inteligente do que José. Então, tanto faz usar o que ou a locução conjuntiva do que. É igual. A troca de uma forma pela outra não gera nem mudança de sentido, nem erro gramatical, tá bom? O que concessivo? Que concessivo? Lembra que você estudou que concessão é a oposição? Concessão é oposição. O que concessivo? Ele traz uma ideia de oposição, uma ideia contrária. Uma outra coisa que você vai lembrar é que a conjunção concessiva, ela traz sempre o verbo no subjuntivo. Então, ver que o verbo está no subjuntivo salva. Então, você vai reconhecer um que concessivo pela oposição que ele traz e pelo verbo no subjuntivo. Essas duas coisas vão te ajudar. Então, introduz uma oração que expressa ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. Então, veja, que trouxesse o presente mais caro. Esse trouxesse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu trouxesse, se tu trouxesse, se ele trouxesse. É subjuntivo, entendeu? Então, já dá pra ver que ele tem cheiro de concessiva. Esse que é igual a embora. Embora trouxesse. Ele traz uma ideia contrária. A concessão é uma ideia contrária. Trouxesse mais caro, a ideia de oposição, presente mais caro, porém sem perdão, né? Então, aí uma ideia de oposição, uma ideia de concessão, tá bom? Você está estudando o quê comigo, né? Você está revisando. Mas, na verdade, você está revisando tudo porque Q e C são... Eles trazem a revisão de tudo que você estudou em morfologia. Tudo. Então, é uma beleza para você se manter em dia com morfologia. Que conjunção causal? Que conjunção causal é o fato de fez com que. É aquela relação de causa e efeito. O fato de fez com que. Tá bom? Então, eu reconheço um que causal toda vez que eu vejo uma relação de causa e efeito. Ele introduz a oração que é a causa da ocorrência da oração principal.
Chegarei tarde que tenho trabalho a fazer. O fato de ter trabalho a fazer faz com que eu chegue tarde. O fato de faz com que, se eu perder a coordenação motora, ficar confuso, será que o que é causa, o que é consequência mesmo? Eu pergunto o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. O que acontece primeiro? Primeiro eu tenho trabalho a fazer. Depois, a consequência acontece depois. O efeito acontece depois. Chegarei tarde. Então, primeiro vem a causa, depois o efeito. Beleza, aí na hora de classificar o que, eu repito o mantra que diz que a conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. O que vem depois dela não é a causa. Não é a causa. Ter trabalho a fazer não é a causa para eu chegar tarde. Então, se ela inicia a causa, ela é conjunção causal. Que mais que o que conjunção pode ser? Ele pode ser uma conjunção final. Ele pode ser uma conjunção final. Quando é que ele é conjunção final? Conjunção final é aquela que tem o sentido de a fim de que, tá bom? Esse que final é aquele que tem o sentido de a fim de que, traz ideia de finalidade, ideia de objetivo. Introduz uma oração que expressa a finalidade ou objetivo com que se realiza a principal. Rezemos que não nos achem aqui. Esse que é igual a fim de que. Uma outra coisa que você tem de entender quando o que é final, o verbo vem também no subjuntivo. Que nos achem. Achem é presente do subjuntivo. Isso te ajuda a saber que o que é final, porque a finalidade é uma hipótese, é algo que pode acontecer ou não. Por isso, o verbo vem no subjuntivo, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Entendi. Próxima, olhe pra mim, galera que tá assistindo ao vivo, o material está na descrição do vídeo, tá? A gente tá revisando, já vamos entrar na sequência de questões, exercícios e questões de concursos, do que, antes de entrarmos, estamos revisando a teoria que está no material da descrição, tudo bem? Então o material tá aí, estamos só revisando, tá bom? Tá? Tudo bem? Então vamos lá, tranquilo? Não neimou não, tá? Na verdade, eu só tirei o som que era para pedir que colocassem. Vocês nem perceberam, né? Viu como a professora aqui tem prática, é esperta? Eu, rapidamente, coloquei no mudo para pedir que colocassem o material na descrição, porque eu estava com um olho no peixe e outro no gato. E eu vi pelo chat que muitos alunos estavam sem material. Aquilo foi me dando nervoso. Aí eu pedi, gente, pelo amor de Deus, o material está na descrição, ajude esses alunos. Aí eles falaram que já está na descrição. Então não neimou, não. Foi só uma breve pausa. Preposição. Quando é que o quê? Então, ó, presta atenção. Tá fechando, tá? Então, ó, agora nós vamos para as últimas classificações do que, entendeu? Nós vamos para as últimas classificações do que. Então, olhe para mim. Isso aqui eu quero que você vai ver aí. Hoje a gente vai para um pancadão de questões de que. Então, eu quero que você, no final, a gente está fechando aí, eu quero que no final você me diga assim, quais ques são mais difíceis? Porque a gente vai fechar aí com as últimas. Você já viu que o que, quando é conjunção, não é um grande problema. Porque você só tem que saber conjunção. Aditiva, concessiva, final, consecutiva, causa. Tem que saber a diferença de causa e consequência, né? Então, agora eu quero você olhando para as últimas classificações, mas já vá fazendo uma lista aí dos ques que você considera mais problemáticos. Porque depois eu vou te dizer os que pegam mais em prova. Então, vem comigo, ó. O que preposição? O que preposição? Ele vem sempre na estrutura de verbo ter, mais que, mais infinitivo. Ele aparece muito em prova nesse tipo de estrutura, ou seja, ele compõe uma locução verbal. Ele compõe uma locução verbal que sempre vem assim, verbo ter, seguido de que, seguido de outro verbo no infinitivo.
Então, veja o exemplo, ó. Temos que estudar bastante. Verbo ter, temos que estudar. Então, isso aqui é uma locução verbal, entendeu? Nesse caso, o que ele é considerado, ele é o que a gramática chama de preposição acidental. Ele é preposição acidental. Mas como assim acidental? Você se lembra? Existem as preposições essenciais, a, ante, até, após, com, contra, de, desde. Essas são essenciais. E existem as acidentais. Essa é uma preposição acidental. Porque o que? Quando ele é preposição, ele é chamado de acidental porque ele não é normalmente preposição. Ele está acidentalmente funcionando como preposição. Dri, para que serve eu saber esse negócio, minha filha, que ele é preposição acidental? Porque você vai entender que tanto faz dizer temos que, como dizer temos de. Quando você usa o que, você está usando uma preposição acidental. Quando você usa o de, você está usando uma preposição essencial. Porque o de nasceu para ser preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde. É por isso que dizer temos de é mais formal. É mais formal. As duas estruturas estão corretas segundo a norma culta. Se a banca perguntar, de acordo com a norma culta, a troca de que por de mantém a frase gramaticalmente correta, você vai ver isso nas questões, mantém, tá tudo bem dizer. Tenho que estudar, tenho de estudar. Só que a mais formal, aquela, por exemplo, que você vai usar num discurso mais formal ou num discurso de uma redação, de uma discursiva, aí você vai usar o de, porque você estará usando uma preposição de fato, uma preposição essencial. Então, é mais formal, mas as duas estão certas. O que pega mesmo, pega em prova, é o que, um deles, né? É o que expletivo, ou o que realce. Dá expressividade ao que se quer enunciar. Expressividade. Expressividade é o mesmo que ênfase. O que realce, ele dá ênfase. Pode ser retirada da frase sem prejuízo sintático ou semântico. Você vai ver isso muito nas questões. O que realce, ele pode sair da frase. Ele pode sair da frase, ele não vai mudar o sentido, nem mudar as relações sintáticas. A gente vai treinar, você vai ver nas questões, eu trouxe várias questões de que realce, mas você vai se acostumar com ele. Você vai se acostumar, porque o que realce, você tem que estar vacinado. É meio que se vacinar, sabe? Tem que se acostumar com ele nas provas. Existem duas estruturas de que realce. A primeira estrutura, aliás, 3 estruturas, eu diria, sabia? 3 estruturas de que realce. A primeira estrutura é esse que vem sozinho. Por exemplo, quase que caiu. É o que sozinho. Ó como ele é realce. Eu posso retirá-lo da frase. Eu posso dizer quase caí da árvore. Ele pode sair sem gerar prejuízo sintático ou semântico. Dri, como assim? Não gera mudança de sentido, não. Ora, se ele está aí para enfatizar, então se eu retirar, isso não vai fazer com que perca o sentido? Não. ênfase, expressividade não é a mesma coisa que prejuízo semântico. Você retirar a ênfase não é mudar o sentido, você só está retirando a ênfase. Muita gente confunde isso nas provas, acha que como se perdeu a ênfase, então o sentido mudou. Não, o sentido é o mesmo, só que se perdeu a expressividade ao se retirá-lo. São 3 estruturas do que realce. Ele pode vir sozinho, ele pode vir com é, eu é que não saio daqui. Ele pode vir com um verbo ser, que nesse caso deixa de ser verbo e passa a compor essa expressão aqui. E ele pode, a terceira estrutura que você tem aí que tomar essa vacina, ele pode se separar do é. É em casa que somos nós mesmos. Olha que legal. Esse que também é realce, ele pode se separar do é. Entendeu? É em casa que somos nós mesmos. Eu posso tirar os dois. Então, ele pode vir junto ao é e ele pode se separar. Por isso que eu coloquei aí 3 estruturas. Ele pode vir sozinho, ele pode vir com é e ele pode se separar do é. Entendeu? Tá?
tranquilo, eu posso tirar os dois. Só que na maldade da questão, a banca só sublinha o que, entendeu? A maldade dela é que ela só sublinha o que. Isso é que é maldade, tá? Você vai ver isso nas questões. O que pode ser interjeição? Interjeição é vocábulo que indica espanto, admiração. Que? Nossa! E aí, outro dia, uma aluna veio com essa dúvida para mim. Falou, Dri, eu achei que o único que viesse acentuado era o que substantivo. Não. Então, ela errou uma questão por isso. O que, quando é interjeição, ele também vem com acento. Por que ele vem com acento? Porque ele é pronunciado com tonicidade, ele é tônico. Ele é tônico, ele é forte. Então, o que com acento não é só o que substantivo, não. O que interjeição também vem com acento, por causa da pronúncia. A pronúncia que, tá bom? O que pode ser advérbio? O que pode ser advérbio? E quando é que o que é advérbio? Vamos lá. O que é advérbio quando ele modifica adjetivo ou outro advérbio, denotando normalmente intensidade. Intensidade. Tá bom? E aí, quando você diz aí, ó, que inteligente é Fernanda? Que inteligente é Fernanda? Esse que de que inteligente se refere, ó, esse que se refere a inteligente. Inteligente não é adjetivo? Então esse que é advérbio. Advérbio de intensidade. É como se eu dissesse muito inteligente. Então você tem que colocar as setas, tá bom? Você tem que colocar as setas, tá? Se ele manda a seta para adjetivo, inteligente não é adjetivo, então ele é advérbio. Dri, por que ele não é pronome? Porque ele não manda a seta para o nome, ele não manda a seta para o substantivo. Entendeu? Então, seria diferente se eu dissesse assim, ó, que inteligência isso pega em prova. É isso que eu quero treinar com você agora. Ó, que inteligência tem Fernanda? Se eu dissesse que inteligência tem Fernanda, esse que aqui, ele manda a seta para o quê? Inteligência, entendeu? Ele manda a seta agora não para adjetivo, mas ele manda a seta para quê? Para substantivo. Inteligência é substantivo. Então, é por isso que eu te falo que tudo são as setas. Coloque as setas e identifique a classe da palavra que recebeu a seta. Entendeu a diferença? Esse que se refere a substantivo, não é pronome, não é advérbio, ele é pronome. É um pronome indefinido. Ele é igual a quanta inteligência, muita inteligência. Ele também pode ser trocado por muito, muita. Por isso que esse negócio de trocar por muito não resolve a vida total, não. Ó, aqui eu troquei por muito, aqui eu troquei por muita. Não resolve. O que resolve são as setas. As setas é que matam. Porque esse negócio, quando eu troco por muito, é o quê? Sei lá. Você tem que olhar a frase. Então, por isso que você tem de ver a relação entre os termos da frase, tá bom? Eu tô aqui com uma questão que eu trouxe para você. A banca indeferiu um recurso de um que como esse. E eu coloquei essa questão justamente para você ver aí como é que esse que pega em prova, tá? Então, ó, anote aí a diferença do que advérbio para o que pronome indefinido. O que advérbio manda a seta para adjetivo ou outro advérbio. O que pronome indefinido manda a seta para substantivo, tá bom? E o que pode ser substantivo? Quando é que o que é substantivo? Para fechar a nossa revisão. Quando ele vem determinado. Como assim determinado? Quando ele vem antecedido ou de artigo ou de pronome. E nesse caso, ele é sempre acentuado, porque ele é pronunciado com tonicidade, ele é tônico. Aqueles protestos tiveram um quê de politicagem, entendeu? Então, esse que aí, ele é um substantivo. Olha o artigo, né? Um quê de politicagem. Então, esse artigo te ajuda a ver que ele é um substantivo, um quê. Nesse caso, ele é substantivo porque ele vem antecedido de determinante. Anotou? Agora eu quero que você olhe para mim e me diga assim, dessas 16 classificações, quais que podem complicar em prova? Você poderia aí me dizer quais que você já imagina que podem complicar, nem vão complicar,
Porque você vai ver que depois dessa base aí, você vai tirar de letra as questões. Mas assim, quais que parecem ser mais complexas? Vamos lá. O que expletivo? O que preposição não é complexo? Você vai ver porque ele vem sempre naquela estrutura. Tem que, tem de, sempre. O que expletivo é um problema? O que pronome? Pronome indefinido versus advérbio. Então, ó, expletivo, pronome indefinido, advérbio. Não consigo imaginar um outro que seja difícil. O que é relativo, com ele você é feliz. Ele sempre retoma substantivo, então não tem problema. O que, quando é conjunção, é só você ver o sentido que ele traz. Quando ele é conjunção integrante, você troca por isso. A oração por isso. Então, concorda comigo? Tá? Quando junta tudo é que é difícil. Então, ó, o mais difícil é expletivo, o que expletivo, o que pronome, o que advérbio. Tudo bem? Guardou? Então, agora, sim.